assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Aleluia. Declare: graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha cor. Ele restaurou a nossa comunhão. Declare que Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos
digno é o Senhor. Ele ressuscitou. Mas ressuscitou. Ele ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Cordeiro soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Essa canção que vamos cantar agora fala do maior milagre, que é eu e você. Acabamos de declarar na canção, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Se não fosse a ressurreição de Jesus Cristo, será que eu e você estaríamos aqui hoje? Se não fosse a ressurreição de Jesus Cristo, será que o meu e o teu pecado seria perdoado? Obviamente que não. Foi necessário que Jesus se dispusesse de toda a sua glória, de toda a sua riqueza nos céus, se transformasse em um homem como nós, feito de carne, para que pudesse nos ensinar e padecer na cruz, para que eu e você ficássemos livres da condenação. Você é o maior milagre. Eu sou o maior milagre. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. A nossa pátria não é aqui nessa terra, a nossa pátria é nos céus. E está próximo. Por mais que você pense que não, está próximo. Jesus já está à porta para vir buscar a sua igreja, amém? Então enche o teu coração de esperança a cada dia. Não há escuridão que Deus não possa infringir a sua luz, para que você volte a enxergar aquilo que Ele tem para a minha e para a sua vida. Não há escuridão que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar, para te ajudar, amém? Aleluia. Com os olhos fechados, cante essa canção com todo o seu amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Declare bem forte: haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo, declare, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
não ter saída. Aleluia! Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Aquilo, Senhor, Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Ele mudou. Sou um milagre e estou aqui. Usa-nos, ó Senhor. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ao filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Levante suas mãos aos céus e declare: Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. mais uma vez, aquilo que parecia impossível, aquilo que você achava aquilo que não ia conseguir, parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Que seja uma noite agradável. E olha, eu sempre tenho isso comigo. Quando você está num lugar, aproveite aquele momento. Eu sei que você não saiu da sua casa em vão. Você veio aqui buscar o Senhor, louvar o nome do nosso Deus e ouvir da tua santa palavra. Então aproveite esses momentos que daqui a pouco vai acabar e não vai retornar mais. Quero convidar a Ana Mívia aqui. Ela vai trazer a palavra nessa noite. Foi uma bênção mesmo que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite. E que nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta para Ele vazia. Nós sabemos disso, né, Mívia? E aquilo que o Senhor colocou no coração dela, ela vai compartilhar com a igreja nessa noite. Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar pela Mívia. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Muito obrigado por Tua serva. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem levantado a Tua filha para pregar a Tua palavra também, ó Pai. Ó Deus, fale a Tua igreja nessa noite. E que possamos, ó Pai, estar ouvindo uma porção das Escrituras e que possamos estar praticando a mesma, Senhor. Nos ajude, ó Pai, e fale com ela, ó Deus, assim como e a Tua igreja, ó Pai, assim como o Senhor tem colocado no coração dela, que possamos estar assimilando a Tua palavra, Senhor. Use, capacite sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Mívia. Graça e paz, igreja. É muito bom estar aqui e compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, amém? E hoje eu vou falar com vocês a respeito do não. Não. E agora?
quando a gente ouve essa palavrinha tão pequenininha, não, de repente pode trazer até um sentimento ruim, não é verdade? Não. Quem é que gosta de ouvir um não? Ninguém. Eu também não gosto de ouvir um não, mas o não existe. E a gente escuta esse não toda hora. Né? A cada momento, pode ser que com mais frequência, outros com menos, mas a gente escuta o não. Mas eu quero falar algo para vocês, que o não de Deus, ele é diferente. Não é algo negativo, algo que entristece, algo que vai nos maltratar ou ferir. O não de Deus é diferente. O não de Deus, ele também é como um cuidado, é como um amor, é como... Pessoal, é diferente, certo? O não no dicionário fala assim, ó, não, expressa negação, negativa, enfática, é uma recusa. E o sim no dicionário quer dizer aprovação, consentimento. Então nós vamos, logicamente, preferir o sim. Mas como eu disse, o não de Deus é diferente. Da última vez que eu vim aqui e preguei, eu comentei que nós, como pessoas, se nós batalhássemos, se nós estudássemos, se nós corrêssemos atrás daquilo que a gente queria, fizesse por onde, nós conseguiríamos um resultado desejado. Está correto isso? Eu vou perguntar de novo. Se nós, como pessoas, batalhar, estudar, correr atrás, verificar as coisas daquilo que a gente quer tanto conquistar, se nós der o nosso melhor, a gente consegue conquistar? Sim, então o que eu falei não é mentira, não é verdade? Então, é uma verdade que se nós nos posicionarmos, nós conquistaremos tudo o que desejamos. Olha que lindo, que gostoso de ouvir, né? Isso traz até um ânimo. Eu vou sair daqui e vou conquistar o mundo, eu vou fazer as coisas. Tá, isso é uma verdade. Mas e quando pagamos o preço? Quando estudamos, quando nós batalhamos, quando nós fazemos tudo certinho? Quando nós calculamos, sentamos e calculamos as coisas e falando, olha, eu vou correr atrás disso, e nós colocamos metas, nós colocamos objetivos, nós colocamos um alvo, nos preparamos e ainda assim é um não para nós. E ainda assim não conquistamos. Às vezes recebemos um não nas finanças, um não na saúde, um não na vida amorosa, acontece. Um não nos negócios, um não no ministério. Que estranho isso, né? Um não no ministério, mas existe. Um não no ministério ou algo relacionado a ele. E aí? Isso aqui que eu estou falando é muito sério. Muitas pessoas entram em depressão por causa desse não. Por conta disso, as pessoas começam a se achar insuficientes, tem aquele sentimento de derrota, sabe? Vem aquela autocobrança e muitos entram até em um certo misticismo. Sabe aquela coisa? Ai, tudo para mim é mais difícil. Isso aqui é uma sina mesmo. Estava escrito nas estrelas. Isso daqui é o destino. Vem essas coisas, somos seres humanos. Quando tudo é não, 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 acontece da gente pensar essas coisas. E muitas pessoas assim, é muito mais difícil para mim todas as coisas. Só que acontece que algumas pessoas que acreditam nisso de destino, nisso de sina, elas têm algo em comum. Muitas delas não fazem nada. Simplesmente sentam e esperam as coisas acontecer. Por outro lado, existem aquelas pessoas que, a todo custo, fazem acontecer o resultado desejado.
E muitas vezes sem escrúpulos nenhum, elas fazem acontecer, porque elas pensam assim, afinal de contas, é da minha própria vida que estou falando. É da minha própria felicidade, é do meu próprio destino. Se eu não lutar pela minha própria vida, quem que vai lutar? Quem que vai fazer? Se eu não fizer algo por mim, quem vai fazer? E aí, não importa para essas pessoas em quem elas tenham que pisar para alcançar o resultado desejado. Vemos aqui dois extremos, não é? Um que acredita no destino, no acaso, e não faz nada para acontecer em sua própria vida. Outros já fazem, eu vou, eu quero, eu posso, eu consigo, faço acontecer. Porque comigo é assim. Quem aqui conhece gente assim? Acho que todo mundo, né? Não precisa nem levantar a mão porque a gente conhece. E tem muitos exemplos por aí. Vemos aqui então dois extremos. E nós, como cristãos, onde nós nos encontramos nisso tudo? Bem no meio disso. Nós, como cristãos, como pessoas tementes a Deus, nós procuramos um meio termo. Nós procuramos um equilíbrio, né? Então, a gente não usa de mentiras para com as pessoas para conseguir o resultado desejado, para o nosso sucesso, para as nossas conquistas, para a nossa vida. A gente não usa as pessoas, a gente não dá o jeitinho brasileiro. A gente tenta, né? Pelo menos aqueles que temem a Deus, pensam e agem dessa maneira. Mas, no meio de tudo isso, acabamos com uma briga interior dentro de nós. Talvez agora esteja um pouco meio confuso. Tá, Ana, onde você quer chegar? Eu já vou chegar lá, calma lá. E dentro de nós, essa briga até é meio controverso, sabe? Se estamos sem sucesso, nós nos sentimos mal. E quando nós, como crentes, cristãos, pessoas tementes a Deus, desejamos ardentemente o sucesso, também nos sentimos mal. É esquisito, não é? Eu já me deparei numa situação assim. Né? Uma hora eu estou assim, não, Deus, seja feita a tua vontade, o Senhor tem o melhor para mim, e estou mais descansada. Existem outros momentos que eu estou assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, preciso estudar, preciso correr atrás, preciso ir além. Aí a gente vê todo esse pessoal aí na internet que faz e acontece, e a gente empolga e quer fazer. Mas existe isso dentro de nós. Sabe por quê? Porque a gente não consegue interpretar isso daqui, ó. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 9 ao 11. Agora você vai poder abrir nessa passagem. Mas, gente, tem muitas passagens aqui, tá? Para ler. Então, depois eu vou pedir para vocês acompanharem no telão, mas é só para a gente ganhar tempo na pregação. Mas vocês podem anotar e depois conferir em casa se tudo que eu estou falando está na Bíblia, tá bom? Então, nós vamos ler agora 1 Timóteo 6, do 9 ao 11. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, porque quererem tanto ter dinheiro, se desviam da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem e mulher de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Tá vendo? É por isso que a gente fica meio confuso aqui dentro, porque a gente ouve uma coisa dessa e às vezes não conseguimos interpretar. Claro que aqui fala que o amor ao dinheiro é pecado, mas a gente não vai se ater a esses versos aqui, até porque é muito profundo para a gente trabalhar agora. Então eu vou dar continuidade à palavra. Mas eu tenho uma pergunta: por que a conquista de coisas é tão importante para nós? E por que, mesmo que conquistadas, elas não são suficientes? E ainda não sentimos a alegria e sempre queremos mais e mais e mais. Já viu? Aí eu preciso de um celular novo.
E às vezes a gente realmente precisa, né? Que o nosso acaba, fica lento. Então a gente quer e a gente fica empolgado com aquilo. E aí eu vou comprar. E aí vai lá, parcela em 12 vezes. E aí chega o dia de você pegar o celular. Uau, que legal, peguei o celular. Tem tudo isso, tem tudo que coisas que a gente nem sabe mexer às vezes. Tem tudo, tem isso aqui, a câmera não sei o quê. E aí tá, passa um dia, passa 2, passa 3. E o quarto você voltou a ser o que era. Sua vida voltou ao normal. Seu celular é só mais um objeto no seu bolso que cai na privada, se não tomar cuidado, tirar do bolso. Desculpa se eu ofendi alguém. Tá? E é assim, a nossa vida volta ao normal. Deixa cair, perde. Esqueci em cima da mureta, não sei da onde. Eu já perdi um celular assim, estava na loja onde eu trabalhava, sentei, mexi, deixei do lado, saí, fui trabalhar. Eu, inocente, voltei para ver se estava lá, não estava. Perdi. E minha vida, como ficou? Normal, na mesma vida que segue, amém? Temos muitas perguntas, né? Mas a principal nem é essa aqui ainda. Por que as coisas são tão importantes para nós e por que, às vezes, ainda não é o suficiente? A pergunta principal é essa aqui, ó. O que fazer quando receber um não da parte de Deus? O que fazer quando receber um não da parte de Deus? Isso será respondido mais adiante. Vocês lembram de Moisés, personagem bíblico? Quem era Moisés, né? Moisés foi criado no palácio pela filha do faraó, um grande líder em Israel. Ele foi escolhido para libertar os israelitas da escravidão do Egito. Também foi um profeta que recebeu os 10 mandamentos e todas as demais leis. Ele liderou Israel durante a saída do Egito e ele liderou o povo rumo à terra prometida. Aos 40 anos, Moisés foi visitar sua terra natal. E ele viu a forma com que os seus irmãos eram tratados ali, escravizados, judiados. Gente, o negócio era bem sério. Estamos falando de escravidão. Então, Moisés, vendo toda aquela situação, o que ele faz? Ele pega e mata um egípcio para defender o seu povo. Então, ele matando o egípcio, ele precisa fugir dali. Eu estou fazendo só um resumo, tá? Depois vocês podem verificar na Bíblia. E aí o Senhor mandou que Moisés voltasse. Depois que ele fugiu, o Senhor falou com ele, pediu para que ele voltasse ao Egito para libertar o povo que estava lá sendo escravizado há cerca de 400 anos. E ali Deus fez muitas coisas, né? Moisés viu, ele liderou e estava à frente, ele viu todas as coisas grandiosas que Deus fez. Como, por exemplo, as 10 pragas. Ele viu a coluna de nuvem de dia e fogo à noite, a travessia do Mar Vermelho, o maná, codornizes, sabe? Lembra quando eles traziam a carne para o povo? Gente, isso é surreal, é cinematográfico. Jorrar da água da rocha, a entrega da lei, a manutenção da roupa e do calçado. Lembra que quando a gente leu, a gente viu que enquanto o povo caminhava ali na saída, caminhava ali no Egito, as roupas não envelheciam, elas cresciam no próprio corpo, e as sandálias também. Gente, que incrível isso! A gente só encontra isso na Bíblia. E os filmes que reproduzem essa cena. Eu nunca vi nada igual. Sério, você lendo, é um milagre mesmo. Então, pode-se dizer que Moisés viu muita coisa. Ele liderou, ele estava à frente, ele vivenciou. Ele olhou com seus próprios olhos. A gente lê, ele estava lá. Moisés também é uma sombra ou o tipo de Cristo. E ele mesmo, o próprio Moisés, ele tinha noção, ele tinha consciência, ele sabia que viria um profeta como ele, que ele estava apontando para Jesus Cristo. Tá, agora nós tivemos um panorama assim, da vida de Moisés. Esse homem incrível, incrível. Moisés, ele liderou um povo que se queixava tanto, que quase que a saúde dele foi para o ralo. E aí o sogro dele teve que intervir, falando, Moisés, calma aí, vamos levantar um povo temente a Deus, sábio, que possa te ajudar
nessa empreitada. Então, Moisés, gente, ele é o homem de Deus. Mas você sabia que Moisés, mesmo tendo feito tudo isso, mesmo tendo ouvido o chamado de Deus, mesmo obedecendo, mesmo ele entregando a sua própria vida em amor ao ministério, ele não entrou na terra prometida? Em Deuteronômio fala assim, 34, do 1 ao 7. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto monte de Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés do oeste, o território de Judá, até o mar Mediterrâneo no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. Ou seja, Deus falou assim, vem cá, olha tudo isso aqui, Pensa assim que Deus está mostrando ele tudo, toda a terra. E Deus disse a Moisés, continuando no versículo 4, eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, o servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, no vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Isso dá um choque, não dá? Isso dá um choque em nós. Principalmente porque nos dias de hoje, nós escutamos que Deus ele fará tudo por nós. Ele fará qualquer coisa por nós. Que Ele sempre dirá um sim para nós. Hoje estamos falando de Moisés. Mas a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que receberam um não da parte de Deus. E eu poderia citar vários exemplos. Mas tem um não que me chama muita atenção. O não de Deus para uma cura. Davi, o homem segundo o coração de Deus, peca. Ele cai em adultério, ele peca com Batseba. E o resultado eles têm um filho. Tá? Davi, ele se arrepende muito antes. Quando o profeta chega e fala para ele que ele pecou, ele se arrepende. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele tem um coração quebrantado, ele se arrepende. Mas o resultado desse pecado foi um filho. E o que acontece? Esse filho adoece. Depois você pode conferir na sua Bíblia. O que Davi faz? Ele não conversa mais com ninguém. Ele se tranca, entra em jejum e começa a orar e clamar a Deus. Clama. E o que acontece com o filho? Ele volta à vida. O Senhor fez um milagre. Deus ouviu Davi. Não, a gente até queria que fosse assim. Na verdade, a gente se compadece, a gente olha ali e fala, meu Deus, essa criança tão inocente não teve culpa. Verdade, não teve culpa. Mas temos que ser maduros o suficientes e adultos para entender que o que nós fazemos não gera consequências só para a nossa vida. Gera consequências para todo um resto, para todos ao nosso redor. É uma cadeia isso. O mundo é assim, o que se planta, colhe. E esse foi um não que me chamou muita atenção. Repare, um não para uma cura. Esse foi o exemplo de Davi, mas nós vamos voltar para o exemplo de Moisés. É claro, gente, é claro que existe muitos sims de Deus, é claro que existe a misericórdia da parte de Deus. Mas hoje nós estamos falando do não. Deus ele poderia fazer um milagre ali na vida do filho de Davi e fazer com que o menino se curasse? Sim, poderia. Por que ele não fez? Não sei. Não sei. O nosso Deus é assim. Tem coisas que nós
não compete a nós, amém? Em Hebreus 11, do 13 ao 16, fala assim: todos esses morreram cheios de fé. Não receberam coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que diziam isso mostraram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, eles teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado do filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo Deus invisível. Notem, pessoal, que Moisés ele não morreu infeliz. Moisés ele não foi um pobre coitado. Quando a gente lê tudo isso, nossa, Moisés fez tudo isso, tadinho de Moisés, né? Coitadinho, fez tudo isso e ainda não entrou na terra. Não, ele não é um pobre coitado. Ele não ficou revoltado com Deus, isso é incrível. Como isso? Pensa se sou eu, pensa se é você. Muitos de nós começamos a falar assim: Deus, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou orando, estou buscando e nada. E eu ainda não consegui o que eu queria. Agora pensa Moisés. Não, mas ele não fez isso. Sabe por quê? Moisés, ele queria entrar na terra prometida? Com certeza. Ô, louco. Com certeza ele queria. Mas como ele conseguiu ficar feliz depois de um não de Deus? A resposta está no versículo 26, vamos lá, ler novamente. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros no Egito. Olha a resposta aí, é que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Não está falando dessa terra, pessoal. Está falando de algo muito maior. Está falando de algo que ele almejava, que ele já ouvia dos antigos, que veria o Messias e os levaria para essa tal terra prometida. O que todos esses heróis da fé, você pode ler lá em Hebreus 11, e a Bíblia está repleta deles, esses homens e mulheres de Deus têm em comum? Todos esses que receberam um não de Deus, o que eles têm em comum? Eles têm uma pátria eterna, uma pátria celestial, um futuro reservado, um futuro de paz e não de mal, uma esperança, uma morada que Jesus preparou, uma recompensa que vale a pena, e se comparada com as coisas aqui, essas coisas aqui não são nada diante dessa recompensa. Essa é a resposta. Para se ter uma vida plena, de verdade, uma vida de felicidade e verdadeira, é preciso não só pensar nas coisas terrenas, mas nas celestiais. E aí quando eu ou você ouvir um não da parte de Deus, isso não vai ser nada. Vai ser pequeno diante dessa grandeza. Outra coisa em comum que a gente pode ver desses homens e mulheres de Deus é a permanência em Deus, mesmo ouvindo um não. Reparem, nenhum deles saiu falando: ai Deus, como pode isso? Fiz tudo isso pelo Senhor, pelo ministério, e não? Tchau, vou embora. Não, eles não agem assim, eles permanecem.
Afinal, irmãos, o que podemos fazer se Deus disser um não para nós? O que podemos fazer se Deus disser um não? Não. Alguém aqui consegue me responder isso? Levanta a mão e fala. O que nós podemos fazer? Olha, depois de uma pregação profunda que Jesus estava fazendo a respeito de si mesmo, dizendo que Ele era o pão da vida, e uma pregação dura também, porque Ele disse que as pessoas que estavam ali, perto dele, aquela multidão que estava seguindo Ele, elas não estavam ali por Ele. Elas estavam ali pela comida e pelos milagres que Ele estava realizando. Então Jesus fala isso para eles e muitos pesam o coração e falam, nossa, como é duro ouvir isso, ele tem razão, eu não estou aqui por ele, eu estou aqui pela comida e pelos milagres, então eles começam a ir embora. E Jesus, vendo toda aquela situação, ele olha para os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos, vocês querem ir embora também? Então Pedro, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, responde, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, para onde nós vamos se o Senhor disser um não para nós? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Onde nós nos esconderemos? Vamos brigar com Deus por acaso? Ai de nós tão pequeninos, diante de um Deus tão grande. Jesus disse, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Lucas 21, 32 ao 35 fala assim, eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Filipenses 3, do 18 ao 20, fala assim, já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que estão neste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo que virá de lá. Entende a profundidade do não? Se tivermos os nossos olhos fixos no alvo, em Jesus Cristo, se mantivermos as nossas mentes e corações na verdadeira pátria, ainda que venham vários nãos para nós, para a nossa vida, nós permaneceremos em Deus se nós estivermos com o alvo, olhando para o alvo, Jesus Cristo. E nós não seremos abalados por esses nãos, não seremos abalados pela doença quando ela vier, não seremos abalados pela fome, pela falta de roupa ou qualquer outra coisa. Nós permaneceremos firmes na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Lembra daquele versículo que fala assim? Que chuvas, torrentes, ventos vieram contra duas casas, uma que estava firmada sobre a rocha e a outra que estava sobre a areia. A que estava sobre a rocha não foi abalada. Quando fala que não foi abalada, dá a impressão que não veio nada para ela, que não aconteceu nada, que não veio a tempestade, que não veio os ventos, que não veio nada. Parece que a gente fica até cego quando lê, né, que ela não foi abalada. Gente, aqui está falando que veio, e veio forte, mas o que ela aconteceu porque ela estava firme diante daquele que é maior do que todas as coisas, ela permaneceu, ela não saiu dali, ela continuou firme. É disso que está falando. Não está falando de coisas terrenas, não está falando de conquistas terrenas. Está falando de algo muito maior. Isso aqui é muito maior do que nós mesmos.
Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, gente, isso foi um milagre, quando nós o recebemos. E aí, quando vem a palavra de Deus sobre as nossas vidas, não é sobre nós mesmos. A história, tudo o que acontece não é sobre nós, é sobre Ele. Vamos tirar mais os nossos olhos das coisas deste mundo. Vamos desejar as coisas de Deus, pois essas coisas daqui nós não vamos levar, amém? Que o Senhor nos abençoe sim, que Ele nos prospere, que tenhamos muitas alegrias aqui, e vamos ter. Que tenhamos saúde, força, ânimo, mas mais do que qualquer essas coisas, do que qualquer outra coisa, mais do que isso, mais do que o bem-estar, nós precisamos desejar ardentemente a presença de Deus. Pensando lá nas coisas do alto, nós não vamos ter tempo para reclamar e pedir, e pedir, e pedir. Eu não estou aqui menosprezando a dor de ninguém. Como eu já falei aqui uma outra vez, se você tem sentido falta de algo, se há alguma coisa que está no seu coração e dói, você precisa ter o seu momento de luta. Ore, busque, clame, Deus Ele vai abençoar, tá? Mas a questão aqui é que nós não precisamos nos preocupar com nada. Ele cuida de nós com perfeição, o nosso Deus. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, Ele nunca esquece de nós. Ele nos amou com um amor incondicionalmente, com morte de cruz. A Bíblia fala assim, que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Ele jamais esquece de nós. Ele é aquele que chama cada estrela pelo nome. Você sabia disso? Que Deus Ele conhece o nome de cada estrela no céu? Como Ele vai esquecer o nosso nome? Como Ele vai nos desamparar? Como Ele vai nos deixar ao léu? Ele é aquele que disse que cuida dos pássaros e da erva do campo e cuidará muito mais de nós. E Ele também é aquele que tem escrito na palma de suas mãos o seu nome. Então vai a resposta aqui. Por que a conquista de coisas não são suficientes? Não sentimos alegria e sempre queremos mais? Porque essas coisas não nos preenchem, irmãos. Essas coisas, elas são passageiras. Essas coisas, a traça, a ferrugem, consome. Conquistamos coisas e vem um ladrão e rouba. Não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela é vida eterna para nós. Ela é uma fonte a jorrar. E quem beber dessa água, jamais sentirá sede. E nós vamos para os últimos versículos, para finalizar. Hebreus 11:35. E algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta seus queridos já mortos. Mas outros confiaram em Deus e foram espancados até a morte, preferindo morrer em lugar de abandonarem a Deus, para ficar livres, confiando que depois disso, eles se levantariam novamente para uma vida melhor. Alguns foram escarnecidos e suas costas foram dilaceradas com chicotes, e outros foram acorrentados em masmorras. Nós estamos falando aqui dos nossos irmãos, que foram perseguidos por conta da mensagem da cruz, foram perseguidos por conta de Jesus. No versículo 37 continua a falar, alguns morreram apedrejados e outros cerrados ao meio. A outros foi prometido liberdade se renegassem a fé, e depois foram mortos a espadas. Passaram fome, ficaram doentes e foram maltratados. Bons demais para este mundo. A outra versão vai dizer assim, que o mundo não era digno deles. Alguns andaram de um lado para o outro em peles de ovelhas e de bodes, vagando pelos desertos e montanhas, escondendo-se em covas e cavernas. E estes homens de fé, reparem bem nesse versículo, embora tivessem confiado em Deus e recebido a sua aprovação, nenhum deles recebeu tudo quanto Deus lhe havia prometido. Por quê? Olha aqui a resposta, porque Deus queria que eles esperassem e participassem das recompensas ainda melhores que estavam preparadas para nós. Jesus, Ele preparou tudo para nós. E Ele preparou em amor, Ele preparou o melhor. Ele preparou uma morada para nós. E Ele cuida de nós. Entendemos aqui hoje que o não
não é algo ruim para nós. E que acima do não tem um sim de Jesus naquela cruz para nós. É um sim de Jesus para as nossas vidas, amém? E com este sim nós não somos abalados com qualquer um outro não. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Que essa palavra permaneça queimando em nossos corações. Que nós venhamos olhar mais para as coisas do alto, para a nossa pátria. Para aquilo que importa de verdade. Diante desses irmãos aqui que lemos que foi perseguido, será que o nosso não é tão significante assim? Eu vou chamar o Ministério de Louvor aqui. E nós vamos louvar ao Senhor. Quando fala assim, aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, ser a minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Jesus Cristo mudou a nossa sorte. Era um não para nós. Tudo estava perdido quando lá no início Adão e Eva pecou. Mas ele disse sim, ele mudou a nossa sorte. Hoje nós temos um lugar seguro, nós temos uma rocha inabalável, nós temos uma morada, nós não somos daqui. Nós não pertencemos a este mundo. Nós iremos morar com Cristo Jesus, amém? Louve ao nosso Deus com entendimento, louve com toda a sua força. E agradeça a Ele, porque Ele fez tudo e Ele cuida de nós. Noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Que parecia impossível, aquilo que
morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então vamos lá para nossas casas, por nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, irmãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que a sua presença é real neste lugar, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada família que está representada neste momento, aqueles que estão nos seus lares nos assistindo, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada coração, que o Senhor possa estar levando, Senhor, do seu conforto, da sua paz, ó Deus, da sua graça e misericórdia, Senhor, sobre cada família representada. Supre, Senhor, as necessidades de cada casa, Senhor, abre portas, ó Deus, de empregos para aqueles que necessitam, Senhor, do sustento, ó Deus, que cada um, Senhor, que cada um dos seus filhos, Senhor, possa ver, Senhor, o seu cuidado, possa sentir, Senhor, do seu cuidado sobre a vida deles, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando os nossos filhos, protegendo, Deus, guardando, livrando eles de todo mal. Abençoe, Senhor, a vida dos nossos jovens, ó Deus, que o Senhor possa estar protegendo, livrando eles de todo mal, ó Deus, e afaste, Senhor, da vida dos nossos filhos amizades, ó Deus, que não vêm do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando eles, ó Deus, aonde eles estiverem. Quando eles estiverem longe de nós, ó Deus, que nós possamos estar com os nossos corações descansados, sabendo que o Senhor é quem cuida e que o Senhor é quem guarda a vida deles, ó Deus. Pai, coloco também diante da tua presença, Senhor, a vida da Ana Júlia, ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando da sua filha, Senhor, que não está bem de saúde, que o Senhor coloque as suas mãos de poder sobre ela, restaure, cure, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar ali com ela, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado da sua igreja, o Senhor tem cuidado do seu povo, ó Deus. Nós louvamos o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Que você possa ter uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. E agora nós vamos retornar para os nossos lares, comer aquele macarrão com frango. Se sobrou macarrão com frango. Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, tenha uma semana de vitória. Cumprimente os seus irmãos aí antes de você ir. Deus abençoe.